Imagine dançar sem parar até desabar de cansaço, sem controle sobre seus movimentos, ou vender sua esposa em uma feira pública como uma saída inusitada para o fim de um casamento. Que tal encarar uma batalha contra aves gigantes ou usar pele humana para criar capas de livros? Esses são apenas alguns dos 20 fatos históricos estranhíssimos que você vai descobrir agora. Prepare-se para uma viagem fascinante pelo lado mais bizarro da história. Inscreva-se abaixo e deixe um like para não perder nenhum detalhe dessa aventura histórica. Vem comigo. 1. A Dança Fatal de Estrasburgo. Em 1518, na cidade de Estrasburgo, na Alsácia, uma mulher chamada Frau Troff começou a dançar freneticamente nas ruas. O que parecia um evento isolado logo se transformou em algo assustador. Em poucos dias, outras 34 pessoas se juntaram a ela, e em um mês, mais de 400 indivíduos dançavam sem parar. Muitos colapsaram de ataques cardíacos, exaustão ou derrames devido ao esforço extremo. Esse fenômeno, conhecido como o incidente da dança de São Vito ou epidemia de dança, foi um mistério médico e social naquele verão. As explicações da época variavam entre envenenamento por fungo no centeio, ergotismo, histeria coletiva ou até possessão demoníaca. Os dançarinos, mesmo exaustos e feridos, continuavam até cair, e a epidemia diminuiu gradualmente, com alguns recuperando o controle e outros não resistindo. Pesquisadores sugerem que o estresse de uma região marcada por fome, doenças e superstição pode ter desencadeado essa psicose coletiva, refletindo o desespero da população em um período de crise. A dança compulsiva, que durou semanas, deixou marcas na memória local, com relatos de corpos espalhados pelas ruas e uma sociedade tentando entender o que havia acontecido. 2. A solução dos ossuários para cemitérios lotados. E já pensou no que fazer quando um cemitério fica lotado? Nos tempos em que o espaço nos cemitérios urbanos era escasso, especialmente em áreas densamente povoadas como na Europa medieval, surgiram os ossuários como solução prática e inovadora. Esses locais armazenavam ossos ou cinzas de forma compacta, evitando novos enterros e lidando com a superlotação dos túmulos. Exemplos notáveis incluem o ossuário de Sedlec na República Tcheca, decorado com ossos humanos sob a Igreja de Todos os Santos, uma obra de arte macabra que atrai visitantes até hoje, e as catacumbas de Paris, que abrigam milhões de restos transferidos de cemitérios lotados no final do século XVIII. Essa prática, embora vista como estranha nos dias atuais, era uma resposta criativa às limitações de espaço e às necessidades de saúde pública, já que cemitérios superlotados podiam gerar doenças. Os ossuários se tornaram símbolos de uma época em que a morte estava mais presente no cotidiano, e suas estruturas ainda fascinam historiadores e turistas. 3. A venda de esposas na Inglaterra. Nos séculos 17 e 19, na Inglaterra, vender a esposa era uma prática real e surpreendente que chocaria qualquer um hoje. O divórcio era caro e inacessível para a classe baixa, então, como alternativa, alguns maridos organizavam vendas simbólicas em mercados, geralmente com o consentimento da esposa, em um acordo mútuo para encerrar a união. Sem valor legal e não reconhecida pelas autoridades, essa tradição era uma forma de contornar os custos elevados e o constrangimento social de um divórcio formal. As vendas aconteciam em locais públicos, como feiras, com o marido leiloando a esposa para outro homem, muitas vezes com um preço simbólico. Com o tempo, a modernização das leis de divórcio e a maior aceitação da separação fizeram essa prática cair em desuso e eventualmente ser proibida. Mas ela reflete como a sociedade da época lidava com questões matrimoniais de maneira peculiar e improvisada. 4. O FBI e a investigação do Pé Grande. Em 1976, acredite se quiser, o FBI investigou o Pé Grande. Após receber fios de cabelo misteriosos no Oregon, a agência abriu uma investigação a pedido de um criptozoólogo que alegava ter evidências físicas de um ser lendário. O diretor assistente da divisão científica, Jay Cochran, supervisionou as análises, que concluíram tratar-se apenas de pelos de cervo.
Apesar disso, o caso ficou como um curioso exemplo de quando até uma das maiores agências de investigação do mundo se aventurou por lendas fantásticas, mostrando como o imaginário popular pode influenciar até as instituições mais sérias. Essa investigação, embora breve, gerou debates sobre ciência e mitos, e até hoje é lembrada como uma anedota intrigante na história do FBI. 5. Heroína como remédio para crianças. Em 1898, a heroína foi lançada pela Bayer como remédio para tosse, sendo prescrita até para crianças como uma alternativa menos viciante à morfina. Inicialmente vendida para aliviar dores e suprimir tosses, a droga foi promovida como uma solução segura, mas logo seus efeitos devastadores ficaram evidentes, levando à proibição nos Estados em 1924, após se tornar claro seu potencial altamente viciante e os graves danos à saúde. Esse episódio reflete como a falta de conhecimento médico na época levava a experimentos arriscados, e a heroína, que prometia cura, acabou se tornando um dos maiores erros farmacêuticos da história. 6. A guerra contra os emus na Austrália. Na Austrália, em 1932, durante a Grande Depressão, uma guerra contra emus foi declarada. Essas aves não voadoras destruíam plantações de trigo, e os agricultores, desesperados, pediram ajuda ao governo, que autorizou o exército a agir. Entre 2 e 8 de novembro, metralhadoras foram usadas, mas os emus, rápidos e resistentes, venceram a operação, que virou uma piada nacional e gerou debates sobre soluções militares para problemas ambientais. A campanha, liderada por um major com equipamento militar, acabou sendo um fiasco, com os emus escapando ilesos, e a história se tornou um marco cultural na Austrália, destacando a resiliência da fauna local. 7. Livros encadernados com pele humana. A encadernação de livros com pele humana, chamada antropodermia, ocorreu em casos raros entre os séculos XVI e XVII. Geralmente, a pele vinha de criminosos executados ou doada para fins científicos, mas houve incidentes de retirada desumana, como punição ou curiosidade mórbida. Hoje, é ilegal e considerada antiética, com cerca de 47 livros assim registrados, muitos em estudos anatômicos, sendo objetos de curiosidade em bibliotecas especializadas. Esses artefatos, como exemplares de anatomia, ou até obras controversas como as de Marquês de Sade, são estudados por historiadores, mas geram debates éticos sobre preservação e respeito. 8. A Guerra dos Porcos nas Ilhas San Juan. A Guerra dos Porcos, em 1859, nas Ilhas San Juan, quase gerou um conflito entre EUA e Reino Unido. Tudo começou quando um porco americano invadiu o jardim de um britânico, que o matou. A tensão escalou com navios de guerra, mas foi resolvida diplomaticamente em 1872, definindo fronteiras e mostrando como um incidente trivial pode refletir disputas territoriais. O episódio, que envolveu um agricultor americano e outro britânico, quase levou a uma guerra por causa de um porco, mas a diplomacia prevaleceu, evitando um confronto maior. 9. O nascimento da tomatina na Espanha. Em 1944, na Espanha, a tomatina nasceu de uma briga com tomates que virou festa. Hoje, na última quarta de agosto, Bunol recebe toneladas de tomates para uma batalha segura, atraindo milhares de turistas e consolidando-se como uma tradição cultural única. O evento, que começou como uma confusão entre jovens, evoluiu para uma celebração anual com regras específicas, como esmagar os tomates antes de jogar, tornando-se um símbolo de diversão e união comunitária. 10. A Guerra de Zanzibar, a mais curta da história. A Guerra de Zanzibar, em 1896, durou apenas 38 minutos, sendo a mais curta da história moderna. Forças britânicas bombardearam o palácio do sultão rebelde Khalid bin Bargash, forçando sua fuga e encerrando o confronto com poucas baixas britânicas, mas muitas do lado de Zanzibar. O incidente, motivado por disputas de poder e interesses coloniais, mostra como conflitos rápidos podiam ter impactos significativos em regiões estratégicas. 11. O projeto MK Ultra e o controle mental. O projeto MK Ultra
iniciado em 1953 pelos EUA, foi um programa secreto para testar controle mental com drogas como LSD, envolvendo experimentos controversos em indivíduos sem consentimento. Desclassificado anos depois, revelou práticas éticas questionáveis durante a Guerra Fria, levantando debates sobre os limites da pesquisa governamental e os abusos de poder em nome da segurança nacional. 12. Wojtek, o ursinho soldado polonês. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados poloneses adotaram um ursinho órfão, Wojtek, encontrado no Irã em 1942. Criado como mascote, ele carregava suprimentos e marchava com a tropa, terminando sua vida no zoológico de Edimburgo após a guerra, trazendo alegria em tempos sombrios. Wojtek, que pesava mais de 200 quilos, tornou-se um símbolo de esperança e camaradagem entre os soldados. 13. Bob Leach e as Cataratas do Niágara. Bob Leach, em 1911, sobreviveu a uma descida nas Cataratas do Niágara em um barril, mas morreu em 1926 por uma infecção após escorregar em uma casca de laranja, uma ironia trágica para um aventureiro famoso. Sua façanha, que chocou o mundo, contrastou com seu fim inesperado, mostrando como o destino pode ser imprevisível. 14. Oxford, mais antiga que os astecas. A Universidade de Oxford, fundada em 1096, é mais antiga que Tenochtitlan, capital asteca fundada em 1325, desafiando a ideia de que civilizações antigas sempre precedem instituições modernas. Oxford, com suas estruturas medievais, contrasta com a rica cultura asteca, oferecendo uma perspectiva única sobre a evolução do conhecimento. 15. O pânico da invasão marciana de 1938. Em 1938, uma dramatização de Guerra dos Mundos na rádio americana causou pânico, com milhões acreditando em uma invasão marciana, marcando a influência da mídia na sociedade. A transmissão, liderada por Orson Welles, mostrou como a rádio podia moldar percepções e gerar reações extremas em uma noite de Halloween. 16. Ratu Udre Udre, o canibal de Fiji. Ratu Udre Udre, chefe de Fiji, é lembrado como um dos maiores canibais, consumindo 872 corpos, segundo pedras deixadas por ele, refletindo práticas extremas de poder em algumas culturas. Essa prática, ligada a rituais e domínio, chocou os exploradores europeus que encontraram as evidências. 17. O fim do sati na Índia. O sati, prática hindu em que viúvas se queimavam com maridos falecidos, foi banido no século XIX por sua crueldade, após séculos de debates sobre coação e honra. A tradição, vista como devoção, muitas vezes envolvia pressão social, levando a reformas legais na Índia colonial. 18. Urina como higiene romana. Romanos usavam urina como enxaguante bucal por sua amônia, uma solução excêntrica para a higiene em tempos sem produtos modernos, mais comum entre as classes baixas. Essa prática, embora repugnante hoje, era uma tentativa de manter a limpeza com recursos disponíveis. 19. O flirte com maçãs na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, jogar uma maçã podia ser um flerte, como na mitologia com Paris e Afrodite, embora não fosse generalizado. O gesto, ligado a histórias épicas como a Guerra de Troia, adiciona um toque romântico à cultura grega. 20. A bomba perdida no Oceano Atlântico. Em 1958, os EUA perderam uma bomba de hidrogênio no Oceano Atlântico após um acidente, nunca recuperada, destacando riscos de armas nucleares. O incidente, envolvendo um bombardeiro em treinamento, reforça a importância da segurança em operações militares. Esses fatos mostram como a história é cheia de surpresas. Deixe um like se curtiu e inscreva-se para mais histórias incríveis. Nos vemos no próximo vídeo. Para fechar, pense em como essas histórias, por mais bizarras, moldaram culturas e leis. De danças fatais a guerras por porcos, cada evento tem algo a ensinar sobre a resiliência humana. A dança de 1518, por exemplo, pode ser vista como um reflexo de tensões sociais, enquanto a tomatina celebra a leveza em meio a conflitos. Inscreva-se e dê um like para apoiar o canal. Até a próxima com mais curiosidades.